A melhor vingança é ser diferente daquele que causou o dano. Marco Aurélio. Você já sentiu que, por mais que se esforce, as pessoas ao seu redor simplesmente não enxergam seu valor? Te tratam como se você fosse invisível. Subestimam sua inteligência, suas capacidades, seu potencial? Você começa a se perguntar: será que o problema está em mim? Mas talvez, como muitos dos grandes estoicos da história, você esteja apenas jogando em um nível que os outros ainda não conseguem entender. Este vídeo não é sobre provar nada para ninguém. É sobre entender por que algumas pessoas te subestimam, e o mais importante, como os estoicos enfrentavam isso com uma força silenciosa, uma clareza brutal e uma disciplina inabalável. Se você já se sentiu ignorado, diminuído ou desvalorizado, você está prestes a descobrir 6 ensinamentos estoicos que vão virar esse jogo. Não gritando mais alto, mas agindo com mais profundidade. Curta o vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir isso, e se inscreva no canal para não viver em silêncio aquilo que você tem potência para transformar. Agora respire fundo, porque vamos direto ao ponto. O estoico não é aquele que se cala por covardia, mas por escolha. Para Epicteto, o silêncio era uma disciplina. Ele dizia: a natureza nos deu 2 ouvidos e uma boca para ouvirmos mais e falarmos menos. Mas o mundo moderno interpreta isso ao contrário. Em uma era onde quem grita mais parece ter razão, o silêncio pode ser confundido com fraqueza. Quando você fala menos, observa mais e age com discrição, muitos vão te julgar como alguém passivo, sem opinião, sem força. Mas há uma diferença brutal entre ser passivo e ser paciente. O que os outros chamam de fraqueza, o estoico entende como poder interior. Veja o exemplo de Marcos Aurelius. Ele era imperador de Roma, e ainda assim, era constantemente subestimado pelos senadores que viam sua serenidade como fraqueza. Eles esperavam um homem explosivo, ambicioso, dominador. Mas encontraram alguém que pensava antes de agir, que escrevia mais do que falava. O resultado? Seu legado atravessou milênios. O dele se perdeu em poeira. Na prática, se alguém confunde seu silêncio com submissão, não mude sua essência. Use o silêncio como uma espada afiada, só saca quando for necessário. E quando falar, que suas palavras carreguem o peso de quem observa mais do que reage. Reflexão estoica. O silêncio é o escudo de quem já entendeu que provar algo é perder tempo com quem ainda não entendeu nada. Você já reparou como existe um molde invisível que as pessoas querem que você siga? Fale assim. Vista-se assado. Comporte-se de forma mais imprevisível. Quando você não entra nesse padrão, o julgamento começa: estranho, fraco, sonhador, diferente demais. Mas o estoico não vive para atender expectativas alheias. Ele vive em alinhamento com sua essência. Epicteto, que nasceu escravo, sabia exatamente o que era ser visto como menos. Ele dizia: não busques que os eventos aconteçam como desejas, mas deseja que aconteçam como acontecem, e tua vida fluirá serenamente. Traduzindo, não tente ser o que os outros querem. Seja o que a vida, e a razão, se exigem de você. Quando você começa a viver fiel a seus valores, sua verdade interior vai incomodar quem vive na superfície. Por isso algumas pessoas te subestimam porque não conseguem te decifrar. Pessoas que vivem conforme o script da sociedade têm dificuldade em entender alguém que escreve o próprio roteiro. Um exemplo moderno? Steve Jobs foi demitido da própria empresa. Diziam que ele era difícil, imaturo, visionário demais. Décadas depois, ele se tornou símbolo de originalidade e revolução tecnológica. O que isso nos ensina? Não se molde ao que esperam de você. Reforce sua identidade todos os dias com ações alinhadas aos seus princípios. E aceite que ser subestimado faz parte do preço de não ser genérico. Pergunta estoica. Você quer ser compreendido por todos ou respeitado por ser quem você realmente é? Você entrega resultado. Trabalha em silêncio. Faz o que precisa ser feito, sem alarde. Mas, ainda assim, ninguém parece notar. Ou pior, acham que você não está fazendo nada.
A verdade é dura e vivemos em uma era onde o barulho parece mais importante que a substância. E é por isso que quem age com consistência e humildade costuma ser subestimado por quem só reconhece performance com palco. Marco Aurélio era imperador, sim. Mas era também um homem comum na forma como lidava com seus deveres. Ele não buscava reconhecimento. Ele buscava excelência. Não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja um Marcus Aurelius. E mesmo assim, havia quem não reconhecesse seu valor. Mas ele não se desviou do seu caminho. Ele sabia que virtude não precisa de plateia. Na prática, continue fazendo o certo, mesmo quando ninguém estiver olhando. Os frutos das tuas ações silenciosas amadurecem no tempo certo. E quando finalmente perceberem, será impossível ignorar. Pense no bambu chinês. Ele passa anos crescendo invisivelmente sob a terra, criando raízes profundas. Depois de muito tempo, ele cresce metros em poucas semanas. Dica estoica. Escreva uma lista das suas ações consistentes. Releia quando se sentir desvalorizado. Isso te lembrará, você não está parado, se está enraizando. Reflexão final deste ponto. Se o mundo está surdo para suas ações, não grite. Continue plantando. A colheita é o argumento mais alto que existe. Existe uma armadilha sutil, mais poderosa, e a vontade de provar para o mundo que somos melhores do que pensam. É compreensível. Afinal, ser subestimado fere o ego. Mas o estoicismo nos ensina que quanto mais tentamos convencer alguém do nosso valor, mais colocamos nosso poder nas mãos dessa pessoa. Sêneca foi um dos homens mais influentes de Roma. Mas foi exilado, difamado e chamado de hipócrita, mesmo sendo mentor do imperador Nero. Ele poderia ter tentado se justificar publicamente. Mas não. Ele escreveu: não é o homem que tem pouco, mas o que deseja mais, que é pobre. Substitua o deseja mais ou por o deseja aprovação. E você verá que buscar ser validado por todos é uma forma disfarçada de miséria emocional. Na prática estoica, quanto mais você tenta provar algo, mais você reforça a ideia de que depende da opinião externa. Em vez de o provar, concentre-se em o aperfeiçoar. A única prova real é o progresso interno. E esse não precisa ser exibido, se ele se impõe com o tempo. Exemplo moderno. Michael Jordan foi cortado do time da escola. Poderia ter se revoltado. Em vez disso, treinou como ninguém. Não disse, vou provar que sou bom. Disse, vou me tornar impossível de ignorar. Pergunta estoica. Você quer ser reconhecido ou quer ser imbatível naquilo que domina? Dica prática. Toda vez que sentir o desejo de provar algo, escreva, para quem estou tentando provar isso? Por quê? Isso vai expor a inutilidade da tentativa. Quando alguém te subestima, é fácil cair na armadilha da dúvida. Será que eu realmente sou menos do que pensava? Mas aqui está a chave, a forma como alguém te trata revela o mundo interior dessa pessoa, se não o teu valor real. Epicteto dizia: lembre-se de que não é o insulto que te fere, mas a sua opinião sobre ele. Isso muda tudo. Pessoas inseguras tendem a diminuir os outros para se sentirem maiores. Pessoas vazias não suportam a presença de quem tem profundidade. Pessoas limitadas vão zombar de qualquer visão que ultrapasse o horizonte delas. Na prática, quando alguém te desprezar, não reaja com raiva. Reaja com discernimento. Pergunte-se, o que isso revela sobre a pessoa? Muitas vezes, o desprezo é só um disfarce para inveja, medo ou ignorância. Exemplo histórico. Sêneca foi acusado de ser rico demais para um filósofo. Mas, em vez de discutir, ele escreveu cartas sobre a importância de dominar a riqueza, se não ser dominado por ela. Ele entendeu que as críticas que recebia vinham de quem não compreendia sua disciplina interna. Dica prática. Ao ser subestimado, não leve para o lado pessoal. Veja como um espelho, o outro está refletindo suas próprias limitações. E você,
Como um estoico, apenas observa, aprende e segue. Reflexão. A ofensa só tem poder se você aceita o convite para se rebaixar ao nível de quem a lançou. O último ensinamento não é apenas uma resposta ao desprezo, se é uma transformação interior. Use a subestimação como disciplina, como ferramenta, como treino estoico. Quando alguém te trata como se você não fosse capaz, você tem duas escolhas: reagir com raiva e tentar provar algo, ou usar isso como um lembrete brutal de quem você ainda pode se tornar. O estoico escolhe a segunda. Marco Aurélio enfrentou revoltas, traições e ataques constantes à sua capacidade de governar. Mas, em vez de buscar vingança, ele escreveu: a melhor vingança é não ser como o seu inimigo. Ele entendia que a verdadeira resposta não está em mostrar algo para os outros, mas em construir uma vida que fale por si. Na prática estoica, cada vez que te subestimarem, converta isso em um treino do mais foco, mais leitura, mais exercício, mais silêncio. Não para calar os outros, mas para se tornar alguém que, com o tempo, eles não terão outra escolha a não ser respeitar. Exemplo real? Kobe Bryant usava críticas como motivação para treinar às 4 horas da manhã. Ele não dizia, vou provar que estão errados. Ele dizia, vou treinar tanto e que vão ter que reconhecer. Dica prática. Crie o hábito de registrar momentos em que foi subestimado. E use isso como combustível para seus rituais diários de disciplina. Essa é a verdadeira vingança estoica, crescer em silêncio, com propósito, até se tornar inegável. Reflexão final. Você não precisa reagir. Precisa evoluir. Porque quem hoje te subestima e amanhã vai usar seu nome como referência.